Bom dia, boa tarde, eu não sei que horário que você vai estar vendo essa live. Mais um bate-papo aqui no Verdade em Cena, onde eu convido algum ator que já está aí no mercado de trabalho, fazendo filme, novelas, séries, com o objetivo de te dar dicas, com o objetivo de, enfim, dar alguma sacada para você, coisas que a gente viveu com dificuldade no nosso início de carreira, como entrar no mercado de trabalho, testes, enfim. E hoje o nosso convidado é o Blota Filho. É um ator que eu tenho um carinho muito grande, eu já tive a alegria de trabalhar com ele numa novela, a gente fez Vidas Opostas juntos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa era a minha primeira novela, então eu, como você, ator iniciante, cheguei com muitas fragilidades no mercado de trabalho e tive que entender ali como corrigir minhas fragilidades, e eu vejo que isso é uma das questões recorrentes assim dos atores iniciantes, tanto os atores que estão comigo na jornada aqui, estudando comigo de uma forma online, ou os alunos que estudam comigo na escola, essa falta de como chegar no mercado de trabalho. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está entrando, a Bruninha, beleza Bruninha? Natasha também está aqui. Hoje a ideia é tirar um pouco informações do Blota Filho, nosso convidado, de como ele chegou no mercado de trabalho, como ele conseguiu os primeiros testes, como foi estrear na novela. E eu percebo que isso é uma das questões que o ator iniciante tem mais recorrente. Assim, todos os meus alunos, ou enfim, pessoas que mandam no direct, sempre me perguntam sobre o mercado de trabalho, oportunidades, como fazer um teste, como decorar um texto. E eu vou tentar bater esse papo hoje com o Blota pra gente... Boa noite, Natan. Estou aqui esperando o Blota entrar, daqui a pouquinho ele já vai aparecer por aqui, eu vou trazer ele para a conversa e a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Então, só lembrando que a live eu fico com os comentários desativados na hora que o Blota, que é o nosso convidado, chegar aqui. Então, quem quiser fazer pergunta, manda pergunta aqui na caixinha e eu coloco ela aqui na tela para o Blota também conseguir ler, para todo mundo ver e aí eu leio a sua pergunta. Tá bom? É isso. A ideia é seguir aqui com essas lives para ajudar você que está começando comigo aqui nessa jornada do ator iniciante, descobrir agora no seu início de carreira coisas que eu só fui descobrir no mercado de trabalho, fazendo uma novela, fazendo um filme, fazendo série, para te ajudar a não cometer os erros que eu cometi nas minhas novelas, nos meus filmes. E a minha ideia é poder entregar para vocês, atores iniciantes, aquilo que eu não encontrei quando eu estava começando. Eu me senti muito sozinho, né, no meu início de carreira, vivendo todas as minhas angústias sozinhos. Então a ideia dessas lives é vocês terem referências de quem já está aí no mercado de trabalho, fazendo filme, novelas e séries, e poder entender um pouco, tirar essa ansiedade, esse nervosismo que muitas vezes a gente tem no nosso início de carreira, e entender que todo mundo tem sua jornada, todos nós atores temos os nossos processos. Então pode ser que hoje, nesse seu início de carreira, o seu objetivo pareça muito distante, mas a gente vai entender que esses degraus que a gente vai subindo, essa nossa jornada, ela é muito importante para a gente conseguir chegar no nosso objetivo final. Ó, o Blota acabou de chegar aqui, então eu já vou trazer ele para a conversa. Tá bom? Natan, Bruna, Natasha, que já estão mandando mensagens aqui, ó, eu vou desativar os comentários. Então, a partir de agora, só para não ficar, enfim, na frente aqui da tela, quem quiser fazer pergunta, falar alguma coisa, ou para mim ou para o Blota, manda aqui na caixinha para a gente ler para todo mundo, beleza? Vou chamar você, tá, Blotinha? Vou te mandar o convite aí agora, estou só desativando aqui os comentários. E deixa eu trazer o... Deixa eu convidar. Foi. Ah, não acredito! Ah, bonitão! Lota, ó, primeiro assim, quero te agradecer muito e dizer, meu amigo, que saudade de bater papo com você. Muita saudade, Gustavinho. Você não mudou, né? Você acha? Você também não. Nós estamos igual, então. Não, eu não. Eu tô mais, o cabelo tá mais branco e caiu mais ainda, desde a época da novela, né? Ô, Blota, deixa eu segurar aqui, os barris no telefone. Você sabe que eu estou muito feliz porque, cara, é engraçado. Eu chamei alguns amigos nossos da novela, Maitê vai É. fazer live comigo. Eu fui chamando Ai, alguns amigos. E eu percebi que essa coisa da rede social é muito engraçada, que a gente vê um ao outro, curte, comenta, mas parece que a gente encontrou ontem, mas eu falei, cara, qual foi a última vez que eu encontrei o Blota e conversamos mesmo? Tem muito tempo, meu amigo. Eu acho que foi com Priscila Sol, Maitê, enfim, foi com, algum foi com Priscila encontro. Sol, foi com Priscila Sol.
e a gente se encontrou. Eu ainda morava em São Paulo, porque eu mudei para o interior tem 1 ano e meio. Eu não estou sabendo, tá vendo? Olha só, então tem no mínimo 1 ano e meio que a gente nos fala. Bem mais que isso, muito mais. Eu não tinha feito Carinha de Anjo ainda. E Carinha de Anjo, eu acho que a gente devia estar no processo de Carinha de Anjo. Já tem 6 anos isso. Pô, deve ter assim, uns 10 anos que a gente não se vê. Nossa, muito, muito tempo. Meu querido, então, dito isso, eu quero te agradecer de estar aqui no Verdade em Cena. E, Blota, só para te explicar e ficar registrado aí também para os seus seguidores, as pessoas que estão entrando, a ideia do meu curso aqui, Verdade em Cena, é convidar alguém, ator experiente, que está aí no mercado de trabalho, para poder dar dicas para vocês, atores iniciantes. A gente vai trocar nossas experiências aqui para ajudar vocês a não cometer os erros que a gente cometeu lá atrás. E só para ilustrar um pouco a minha alegria em estar aqui com o Blota, quando eu tinha 15 anos de idade, eu vou contar essa história aqui, o Blota sabe, eu já falei com ele, eu morava em BH e eu fui fazer um comercial e o Blota, na época, já era um ator muito conhecido, eu acho que na época ele estava fazendo Sandy Júnior, eu não lembro exatamente, Blota, mas eu acho que era, né, Sandy Júnior. E o Blota foi a Belo Horizonte gravar um comercial e eu gravei esse comercial com o Blota. E ali numa conversa muito rápida, o Blota muito querido sempre, eu falei, poxa, eu tenho vontade de fazer TV, de cinema. Então ele, pô, vai para São Paulo, corra atrás disso e tal. Mas naquele momento, você que está aí vendo, eu, ator iniciante, tudo parecia muito distante. Então, alguns anos depois, eu e Blota fomos dividir o set, fomos fazer uma novela juntos. Então, olhar para trás e te encontrar num trabalho profissional, meu amigo, faz aquele nosso encontro lá atrás ser muito especial. E eu queria te agradecer primeiro pelas palavras de carinho com aquele ator iniciante e já emendar como foi para você se tornar ator, esse seu início de carreira, o que você lembra que você já pode começar a falar assim que foi especial, enfim, olhar para trás e lembrar disso. Eu comecei como modelo e manequim, né? Porque eu não tinha o DRT. E na época, a TV Bandeirantes de São Paulo fazia novelas. E eu lembro que foi feito um teste para uma novela que chamava Os Adolescentes. E eu fui... tinha alguns encontros, né? Eu fui selecionado e tinha alguns encontros. Neste encontro, a auxiliar de direção me mandou embora. Não sei por quê. Me mandou embora. Aí ela virou para mim... ela falou assim, não, é melhor você ir embora, não está dando certo. Eu disse, tá bom. Eu trabalhava, né, na prefeitura, então fui embora. Um amigo que estava lá, eu não lembro se foi um amigo, se foi um produtor, alguém que falou assim, vai falar com fulano. Ele fica na entrada, numa casinha que tem um quadradinho ali. Sim. Aí eu fui falar com ele, era para fazer figuração. Então eu comecei em televisão fazendo figuração na novela Os Imigrantes, isso na década de 80. Gente, não sabia, que legal. Eu comecei como figurante de televisão. Na época, o Henrique Martins era um dos diretores da novela Imigrantes. Foi a primeira novela de Solange Couto e de Lúcia Veríssimo, com um elenco estrelar, que era Ioná Magalhães, Rubens de Falco, tinha milhares de pessoas, assim, tinha os núcleos, né? Italiano, português e espanhol, que conta da imigração para o Brasil. Então, eu fiz as 4 fases como figurante e fazendo teatro amador. Eu estudava, não estava trabalhando ainda. Eu estava estudando no Objetivo, estava terminando o colegial. E aí, daí, terminei e fiz, era uma coisa assim, a gente era muito maltratado, na verdade. Como figurante? Muito. Como figurante, 6 horas da manhã, você num baita frio de São Paulo, esperando do lado de fora alguém da produção chegar para autorizar a sua entrada. Só que a gente estava na chuva e no frio. E aí, quando você entrava, sentava-se num banco, nos corredores dos estúdios, sentava-se num banco e você era maltratado, desde o maquiador, do cabeleireiro, você era tratado como carne. E aquilo, para mim, não serviu como um desestímulo. Serviu para eu entender que o dia que eu chegasse lá, eu não ia deixar ninguém ao meu lado passar por isso. Sim, muito legal. Anos depois, eu já estava na Globo fazendo Sandy Júnior, quando eu vi um produtor
falar assim, deixa o ator passar na frente que ele vai almoçar. Eu fiz assim, não. Quando eu cheguei às 10 da manhã, este povo da figuração já estava na fila do lado de fora, no frio, esperando para entrar. Então, assim, eles podem almoçar. Eu tenho 1 hora de almoço. Eu almoço em meia hora e tenho mais meia para retocar maquiagem, para retocar a barba e tudo mais. Então, eu comecei assim. E esse foi um dos perrengues que eu passei. E durante a novela, a gente gravava em Amparo, uma cidade do interior aqui de São Paulo. Eu lembro que um dos assistentes virou para mim, você vai ali, pega essa pá e fica cavando ali. Eu subi um pedaço e fiquei. Gustavo, eu abri uma cova. Aí eu olhava assim, gente, não pode... Não... Quando eu olhei para o lado, já tinha mudado o set de gravação, a localização. Você estava fazendo. Ninguém me avisou. Eu desci com a enxada. Quando eu cheguei, levei um esporro ainda, porque eu não estava lá. Mas tudo isso, Gu, com a boca fechada. Anos depois, já profissional, fazendo a minha primeira novela, que foi Pérola Negra no SBT, quem me dirigiu foi Henrique Martins, que era o diretor de Imigrantes. E essa história, você relatou para ele? Você chegou a tipo, olha, aquela época... Eu cheguei a comentar com ele. O Henrique Martins, ele tinha um humor ácido, ele tinha uma cara fechada, e aí quando você entende que aquilo tudo fechado, aquela braveza dele, era brincadeira, não tinha pessoa melhor para você conversar e para você aprender. E eu fui justamente, não para dizer isso que eu passei, eu fui para dizer que, assim, enquanto eu estava lá na novela, sendo figurante, eu ficava vendo o que ele falava para os atores, ouvindo o Henrique Martins dirigir, vendo o posicionamento de câmera, como se valorizar para uma câmera, porque em teatro é tudo muito junto. Em televisão é truncado, né? Você sabe disso. Eu estou aqui, você tem que ficar mais para lá, porque tem a câmera que me pega aqui e a sua. Eu não posso invadir para cá o seu campo. Sim. É tudo menor. Eu estava fazendo teatro amador ainda, na época, quando eu fazia figuração. Então, eu comecei a entender. Eu fui para agradecer ao Henrique. E virou um grande amigo. Infelizmente, já terminou a missão aqui na Terra. Mas eu não usei esses perrengues que eu passei, foram vários, para me desestimular. Porque realmente eu sabia o que eu queria para a minha vida. E é isso agora, para quem está iniciando. Deixa eu só aproveitar isso que você falou, que é muito importante, principalmente para os meus alunos que vão estar vendo essa live, que estão aí, já tem alguns alunos na live. Isso é uma das questões que eles muito me perguntam, e foi muito legal você ter esse relato, porque isso é uma das maiores perguntas que eu vejo nas aulas, tanto nas aulas online que eu dou, como umas vezes lá na Newton Travesso, que é a escola que eu dou aula aqui em São Paulo. Que vários atores iniciantes me perguntam se devem ou não fazer figuração. E esse relato seu é muito legal, porque eu ilustro isso para os alunos, para eles perderem um pouco esse romantismo com a carreira, achando que vão estar ali fazendo figuração e que alguém vai olhar para eles no set e falar, querido, vem aqui fazer a minha novela. Isso não vai acontecer. E aí eu sempre dou exemplo. Isso é um em 1 milhão. Isso é uma raridade. Hoje em dia, nem isso tem mais, né? Exatamente. Mas eu dou para eles 2 exemplos, e você tocou muito nesse assunto, por isso que eu quero só pontuar, porque foi muito legal você falar isso, que você pode fazer figuração se você tiver 2 tipos de objetivos. Isso que o Blota falou e é fundamental. Eu não tenho experiência, eu não conheço o mercado. Vou lá viver um dia do set e vou abrir a minha escuta, ficar com uma escuta ativa e entender o que o diretor fala para um ator, absorver aquelas informações, entender que esse é um processo de aprendizado, mesmo quando ali figurante estando atento, isso vai te ajudar como ator. E o segundo para eu entender as dificuldades que a profissão vai me gerar, que eu estou vendo o ator que está ali horas parado, isso, aquilo, se realmente é isso que eu quero para mim. Por que eu estou te falando isso? Porque você falou 2 coisas muito importantes, Blota. Que mesmo você sendo maltratado, você conseguiu observar, aprender e entender que aquilo era o seu ofício que você desejaria. E ao invés de desestimular, isso te fortalecia como ator. Então isso é muito legal de ouvir de você que está aí trabalhando, por tantas novelas nas costas, e saber que seu início teve isso. É muito legal de ouvir de você isso, sabe?
E o que é melhor também, o que é mais, para mim, foi muito importante, foi saber que eu consegui chegar num pedaço, num segmento dessa carreira de um pouco mais de evidência, mas eu nunca esqueci de onde eu saí, Sim. o que eu tive que passar para chegar lá. Isso é um exercício de humildade, porque não Sim. é porque eu estou numa novela fazendo um protagonista, ou um antagonista, ou um personagem de peso, que eu vou achar que eu sou o bambambam. Bam, bam. Não é. Porque a hora que a gente não está com a carinha na televisão, poucas pessoas, e eu não digo assim de fã, de ser reconhecido, poucas pessoas do meio lembram que você existe. Sim. Então, Isso é você muito tem que ter legal isso muito porque claro. e isso é muito importante que o Blota está falando para vocês, atores que desejam entrar nesse mercado, que muitas vezes vocês vão viver períodos de escassez, vocês vão viver projetos que vocês estão super junto com as pessoas, aí termina o projeto, você fica um tempo desempregado até aparecer outro, e que muitas vezes a pessoa entra ali no primeiro trabalho com uma soberba, com uma arrogância, achando que já resolveu a Exatamente. vida, e ela fecha uma porta simplesmente por não ter essa humildade que você está falando. Então, é fundamental ouvir isso que você está dizendo, sabe? Eu vi pessoas em Sandy Júnior, colegas de trabalho, não trabalhamos com nomes, que lá já estavam se achando, porque foi um grande sucesso, Sandy Júnior. Deixa eu só desligar um negócio que está me irritando aqui. Eu já Vai lá que faço enquanto isso eu vou Peraí, aproveitar e pontuar peraí. isso. Ó, isso que o Blota está falando, só para deixar registrado aqui mais, Pronto, pronto, pronto. por Já que que é foi. importante... Vai, segue e depois eu concluo. Então, é aquela coisa. Eu vi pessoas ali, por causa do sucesso do seriado, não era o meu sucesso ou o seu sucesso, o projeto era um sucesso, o conjunto, a união é que é um sucesso. Começaram a se achar. Dali foram fazer outros papéis em outras produções da Globo e começaram a botar a soberba para fora. Foram limados da televisão. Demoraram anos para voltar e estão voltando agora, graças a Deus, modificados. Acho que entenderam o que é esse exercício de humildade que a gente tem que ter. Porque se você... Isso em qualquer profissão. Não é porque a profissão do ator é aquela que deixa mais em evidência, né? Mas em qualquer profissão, se você não for humilde, você se ferra. Sim. Você não... Existe uma seleção natural da nossa carreira e de qualquer carreira. Você pode achar que aquilo é para você. E quando eu dava cursos, não era uma aula palestra que eu dava na época de Sandy Júnior, a primeira pergunta que eu fazia para a turma que estava ali, assim, vocês querem ser famosos ou querem ser atores? Porque assim, se você quiser sair na capa da revista Caras, é só sair pelado na Avenida Paulista. Você não precisa tirar o lugar de uma pessoa que está batalhando. Né? Existe uma diferença muito grande entre querer ser famoso e querer ser ator. Isso é importantíssimo que o Blota está falando, porque eu sou mineiro, eu saí de Belo Horizonte, mudei para São Paulo e eu moro aqui em São Paulo há 23 anos, trabalhando, tendo trabalho, sem trabalho, porque o que me faz ser feliz na minha vida é ser ator. E eu encontro pessoas, e é bom para você, ator iniciante que está vendo isso, que eu recebo perguntas, Blota, dizendo: eu tenho que mudar para o Rio, eu tenho que mudar para São Paulo, mas que fique claro uma coisa, esta profissão vai exigir de você uma entrega. E que muitas vezes eu vejo pessoas chegando aqui, não conseguindo trabalho, e voltam e falam assim comigo: mas foi tão difícil, eu fiquei 10 meses lá em São Paulo e nada aconteceu. Aí, conversando com o Renato Góes, ele falou: Gu, eu fiquei no Rio 10 anos sem conseguir um trabalho. Então, para vocês, gente, que estão aí vendo, entendam isso. Não existe esse romantismo. Então, muitas vezes, o período de escassez, pelo menos na minha carreira, ela é mais construída com não do que sim. Então, não eu acho que na carreira da grande maioria da gente, Gustavo, a minha, eu recebi muito mais não do que sim. E o sim, ele é sazonal. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que você, é engraçado, porque você teve um período da sua carreira que você trabalhou em projetos com muitos jovens, né? Você tanto em Sandy Júnior, Malhação, enfim. E além dessa coisa da soberba que a pessoa precisa mudar, o que você consegue perceber
ou de falta de estudar texto, enfim, o que você acha? Que o ator que está começando também comete de erro e que não percebe que isso vai mais prejudicar a carreira dele do que, enfim, ajudar? O que se percebe assim, trabalhando com esses jovens atores? Para deixar de dica Primeiro que é também para não assim, cometer. o jovem tem uma adrenalina muito forte, né? O que eu percebia em alguns desses projetos que eu trabalhei é que não existia em alguns deles o comprometimento com o trabalho. Então era assim, eu estou no Rio de Janeiro fazendo malhação, eu vou para a praia tomar sol na minha folga, vou surfar. Existe uma continuidade de cor de pele. Então você vai tomar sol, seu cabelo vai ficar de outra cor. A Sim, tatuagem que você botou que é carimbada, ao entrar na água salgada, vai sair, vai ter que dar um trabalho. Existe assim uma falta de comprometimento com isso. E o que eu senti em alguns casos, assim, tem muitos atores que estão na carreira e que tiveram a grande sorte de, depois de Malhação, continuar, que não sabiam quem era Paulo Outram, não sim. sabiam quem era Zura Berbichevsky, Eric Rezepek. E isso, ô Brota, é muito importante, cara, o que você está dizendo, porque assim, fica aí uma dica para os meus alunos. Isso que acontece no mercado é uma consequência da sua base mal construída. Eu, na escola, Brota, passo exercício para os meus alunos de estudo de texto, de estudo de cena. Entrego para eles no sábado, para eles apresentarem no sábado que vem, cenas de 3 minutos, 2 minutos. Quando eles chegam sábado na aula, eles dizem para mim assim, ai, professor, não consegui fazer o exercício. Ai, professor, nossa, estava super corrido, não consegui fazer o exercício. E aí eu falo para eles assim, eu não estou nem aí. Porque isso não Claro, atrapalha em nada a minha carreira, atrapalha a sua. E esse desleixo no seu início da sua caminhada como ator se reflete lá na frente exatamente nisso que você está falando. Então é importante para você, ator que está chegando, desejando, entenda que este seu comprometimento, não sou eu que vou te pedir, não é o diretor que vai te pedir, não é o ator que vai te pedir. Tem que você entender que isso é a sua profissão, a sua a vida. E carreira vai te pedir, a sua carreira, o seu caminhar nessa carreira vai te pedir essa seriedade, esse comprometimento. Você sim, sabe disso, a gente sai de um estúdio às 9 da noite e vai para casa, tem 40 cenas para decorar para o dia seguinte. O nosso trabalho não para só porque o estúdio acabou às 9. Você pode ter uma sim. folga. E tem coisas assim, que você tá com uma cena, isso já aconteceu comigo. Chegar com uma cena decorada e a produtora fala assim, Blota, mudou a cena, agora é essa, tá? 10 minutos. E em 10 minutos você tem que decorar uma cena nova que você já veio com ela trabalhada. É, É uma profissão muito linda, gostosa. Mas desde que, se você tratar ela, ela vai te tratar do jeito que você tratá-la. Se sim. você tratar com desleixo, ela vai te tratar com desleixo. Se você tratar com seriedade... É. Brunotinho, eu vou fazer umas perguntas que chegaram aqui, mas eu só quero falar também isso que você disse, até para os meus alunos que estão aí, porque um dos exercícios que eu faço em sala de aulas, o curso, Blota, ele é todo focado em colocar os meus alunos em situações reais de um set de gravação, para eles já entenderem e começar a descobrir recursos neles hoje que vão ajudá-los lá na frente. E eu tenho uma aula, e você falando isso é muito engraçado, onde eu dou um monólogo para eles, ligo o cronômetro e deixo eles falando que eu travei e voltei, eu ligo o cronômetro com um texto para eles e digo que eles têm apenas 5, no máximo 10 minutos para estudar esse texto e entrar. Porque na televisão, gente, isso que o Blota falou, você recebe adendos de cenas na hora, muitas vezes de um patrocinador, de uma cena que entrou na hora, que você tem que parar tudo o que você está fazendo, pegar essa cena na hora, entrar no estúdio para gravar, porque essa cena vai no ar no dia da cena. E você tem que Exatamente. esse estado de prontidão para entregar com qualidade. E isso a gente só descobre trabalhando, né, brother? Ninguém me avisou isso. Eu sofri Não, demais com ninguém isso. avisa isso pra gente. Essas coisas ninguém avisa. Quando eu fiz América, era uma participação, eu cheguei a gravar ao meio-dia a cena que foi ao ar às 9 da noite daquele dia.
Pois é. Acontece. E isso aí, para mim, é um grande teste de comprometimento, de disciplina. Saiba que se você estiver fazendo uma novela, você não pode se dar o luxo, e é até horrível falar isso, de ficar doente. Você grava A gente viveu isso. Você lembra disso? A gente viveu isso em Vidas Opostas. Maitê Piragibe, nossa protagonista, teve uma dor na garganta e a produção fazia o quê? Teve que ir uma dublê, ficou todo mundo desesperado. Acontece. Exatamente. Porque o que interessa é o produto. A gente é só uma engrenagem desse produto. Sim. E não somos a engrenagem mais importante deste produto. Nós somos mais uma engrenagem do produto. Nossa, muito legal, Blota. Você falou coisas muito importantes. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu pegar a pergunta da galera aqui, que tem umas pessoas perguntando. Ó, tem gente falando, gosto de você. Deixa eu jogar essa pergunta aqui na tela. Vê aí, ó. Acham que é essencial transferência do áudio? Peraí que meu óculos embaçou. Leia para mim, Blota. Pode responder. Acho que é essencial transicionar do teatro para o audiovisual. São duas linguagens diferentes, né? Assim, o teatro é tudo muito mais aberto, você tem muito mais tempo de erro, porque os ensaios servem para isso. Você pode ter uma visão equivocada de uma certa cena e o diretor vai te treinando isso. E o audiovisual não, né? Mas, assim, eu acho que os dois caminham juntos. É muito difícil você ter uma Glória Pires que nunca fez teatro e ser aquele poder que é em cena. Né? São exceções, né, que a gente... São exceções que a gente não transforma em regra. Eu acho que é importante para o ator entender que passear por um não anula o outro, né, Blota? Isso que você falou. Eles se complementam, na verdade. Eles te ajudam a você ter mais potência e ir crescendo. Então, se você tiver a oportunidade, passeie por todos. Faça curta, filme, novela, série, canal no YouTube, o que for. Exerça o seu material humano, que é o seu ator, porque isso vai mais te ajudar do que te atrapalhar. Deixa eu pegar mais perguntas aqui, Blota. Muita gente mandando pergunta, viu? O trabalho nosso é o mesmo, né, Gu? É decorar uma cena e estar pronto para executá-la. Sim. Em televisão você não pode errar muito. É muito rápido, é tempo de estúdio. Aquele capítulo tem que estar pronto, porque ele já vai quase pré-editado. Só para sonorizar, colorizar. Em teatro, não. Em teatro você tem ainda. Cinema eu fiz agora, na minha carreira, desde... Eu me profissionalizei em 92, acho que tem uns 30 anos aí de carreira. Eu fui fazer cinema o ano retrasado. Quando eu fiz esse filme que está em cartaz agora, um filme infantil, O Gato Galáctico, Acampamento Intergaláctico. Eu nunca tinha feito cinema. Cinema é apaixonante, porque ele é a mescla dos dois. Em televisão, esse aprendizado esse aprendizado é eterno. Assim, o Lázaro Ramos estava entrevistando a Fernanda Montenegro naquele programa dele, Espelho, e eu sempre cito esse exemplo, ele pergunta, fala, dona Fernanda, mas a senhora já foi indicada ao Oscar, tem 89 anos, o que te motiva a sair de casa? Ela falou, quando eu leio alguma coisa e acho que eu não sei fazer, aquilo me tira da minha área de conforto e me interessa. Então, assim, essas nervosismo, fragilidades, ansiedades vão ter sempre novidades, então você passeando por todos é muito importante, né? E quando você acha que você já sabe tudo, aí você cometeu um grande engano na carreira. Assim, eu posso ter esses quase 30 anos de carreira, mas eu não sei nada. Eu assisto desenho do Walt Disney. Tomás, o Tomás está assim, me responde, por favor. Tomás, eu não estou achando a sua pergunta. Manda aí de novo que eu coloco ela aqui, ó. Tem gente mandando um beijo para você, falando que te assiste. Obrigado. Muita gente, ó, Francine mandando beijo. Tomás, faça a pergunta de novo aí, que eu vou jogar ela aqui pro Blota. E Blota, deixa eu te perguntar uma coisa também, assim, que você falando isso, uma das minhas falhas que eu percebo como ator, eu sempre dou isso para os meus alunos, foi que eu não me dediquei à evolução em outras áreas na minha carreira como ator. Tipo, eu vejo que você faz musical, eu vejo que você faz comédia, drama, e eu, por exemplo, eu não sei cantar, eu não sei fazer um sapateado, e eu dou isso como dica. Mas você sabe, Guga, eu também não sabia que eu sabia cantar. Muito bom isso. Não sabia. Eu fiz musical e eu era sempre do coro. Então, assim, mas eu ficava... O ouvido do ator é o mais importante.
né? O musical te dá uma disciplina ferrenha, hercúlica. Você tem que dormir 8 horas por dia, senão você não consegue cantar no dia seguinte. Sim. Você E não aí eu pode queria te tomar perguntar, gelado. eu queria te perguntar exatamente isso. Como que foi para o seu ator ter essas outras opções, esse leque seu de habilidades, que te ajudou a abrir portas? Por exemplo, por mais que você já cantasse no coro, eu nunca fui ter essa experiência. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, que existe um mercado grande de musical, muitas vezes eu poderia ter uma oportunidade de estar ali trabalhando, ao invés de estar em casa desempregado. Então, para os atores que estão chegando, que estão começando a carreira, qual que é a importância de, por exemplo, ir fazer essa aula de canto, uma aula de sapateado, balé, enfim, qualquer coisa que te ajude nesse seu material humano? Como é que é isso para você, dessa importância hoje de você trabalhar e ter essas habilidades, sabe? Eu acho assim, quando você é médico, você é clínico geral e aí você se especializa em alguma coisa. O médico Sim, nunca para de estudar. Sempre existe uma técnica nova de operação, sempre existe um material novo que ele tem que saber. Então, se a oportunidade chegou, vai atrás. Quando eu fui fazer o teste para o meu primeiro musical, eu fui todo nervoso. Eu não sei ler cifra de música, mas eu entendi. falava para o maestro assim, faz para mim a nota. Aí eu fazia. E aí eu fiz Tieta do Agreste, depois eu fui fazer Médico e o Monstro, e aí fiz Bruxas de Eastwick, sempre no coro. Quando eu fui estrelar, quando eu fui fazer parte do elenco principal de Nuvem de Lágrimas. E aí eu sempre estava dentro da escala musical, eu sempre era a voz mais grave. O maestro Balses me colocou como tenor. Eu falei, maestro, eu não sou tenor. Ele falou assim, com essa voz, é sim. A minha dedicação ali, por não saber dançar, por não entender da técnica vocal, tem que ser maior do que todo o elenco dos 32, dos 26 que Sim, tem. Então, assim, eu chegava mais cedo no ensaio e repassava uma coreografia até aquela coisa ficar orgânica dentro da gente. sim. E aí, quando eu vi, eu estava em 3 solos num musical. A primeira vez que eu solei, eu saí de lá me tremendo inteiro. E todo dia, quando eu terminava de solar, eu olhava para o maestro que estava atrás, ali na coxinha, e falava assim, foi bom? Ele falava assim, É, porque aquilo é um exercício. mas eu acho que essa sua inquietação por sempre evoluir, por sempre buscar uma forma de fazer com mais excelência o que você exerce, mostra, né, os resultados que você tem na sua carreira. Eu sempre falo isso para os atores iniciantes. O seu sonho como ator tem que ser condizente com as suas ações. Tem muita gente Exato. que quer dar um salto, né? Eles desejam o objetivo, o resultado, mas esquecem de fazer essa jornada. Então, gente, vocês que estão aí, ou que seguem o Blota, ou que seguem o meu curso Verdade em Cena, vendo essa live, eu tenho 40 anos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito uma aula de canto, uma aula de sapateado, eu teria feito um curso de cinema para me aprofundar um pouco mais, ser diretor. Então você que está no seu início de carreira, que não tem que pagar uma conta, que às vezes tem ali umas obrigações muito menores do que quando você é pai, chefe de família, vá Exato. cuidar do seu ator. Você que hoje precisa entender que é você que abre as portas lá na frente, a longo prazo, o que você faz hoje vai determinar seu futuro como ator. Né? Eu não sei tocar violão. O Renatinho, eu sempre sigo o Renato, que a gente é muito amigo, uma vez em casa ele tocando violão, sei lá, em 2005, eu falei, Rê, vou aprender a tocar violão. 30 milhões de anos depois, estou eu aqui até hoje sem tocar violão. E aí teve um teste que o ator precisava tocar violão. Eu não fui fazer o teste porque eu não sabia tocar violão. Isso não é Eu já falha do mercado, é falha minha, do meu ator. E a gente vem de uma geração, eu mais ainda, né? Eu nasci em 1960, então na década de 80 eu tinha 20 anos. Era tido um homem fazer aula de dança, existia um preconceito horrível. Um homem Imagina, fazer né? aula de canto era uma vergonha, era inadmissível isso. Hoje em dia, essa garotada tem nas mãos a internet. Eu não tinha internet, gente. Eu tinha Sim, que pesquisar. A construção de personagem, para mim, era através de pintura. Então, eu ia ver livros de pintura do Munch, do Van Gogh, do Leonardo da Vinci, para construir
o corpo da personagem, né? Sim. Eu lembro que muitas vezes eu gosto muito de desenho do Walt Disney. E eu acho que o desenho do Walt Disney, para o ator, ele te dá uma gama de trabalho maravilhosa. Esse filme que eu fiz agora, quando me chamaram para fazer, eu falei assim, eram dois personagens, um ET que clona um cientista que é um cientista do mal, né? Eu falei assim, não, esse ET aqui, ele é o Mickey, com a risada do Pateta. O outro é o Brutus e o Tio Patinhas. Eu lembro que eu fiz em Frank V, de Remar, um vendedor de relógios judeu, que era o Tio Patinhas. Eu deixei crescer só esse pedaço do meu cabelo e fazia um Chanel aqui, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia o Frank V. Então, tinha que prender tudo aqui atrás. Assistam, vão em exposição de arte. Assista cinema bom, assista cinema ruim. Assista esses filmes cult B que tem. Se você pega, sei lá, o Zé do Caixão, os filmes do Zé do Caixão, é estreônico, é muito over na interpretação, mas você nunca sabe quando você vai ter que usar um pouquinho disso na sua carreira. São referências, né, Blota? Você tem que ter as suas referências, sejam elas... A gente tem um arquivo. Na verdade, é um arquivo de coisas que a gente tem. Você procura lá e puxa a ficha. Puxa essa, qualquer... É um grande ato de alquimia, né? O interpretar. E é muito legal isso que o Blota está falando, gente, vocês, porque, assim, Blota, nas escolas, os alunos me perguntam muito. A frase, eu tenho uma pesquisa rodando, um formulário para os atores iniciantes escreverem quais são os maiores problemas na carreira e tal. E, assim, 90% dos atores me perguntam assim, como entrar no mercado de trabalho? Aí eu quero só dar uma pausa nessa pergunta e dizer para você o seguinte, o Blota acabou de falar uma coisa, na época dele não tinha nem a internet. Na minha época estava chegando, mas assim, quando eu cheguei em São Paulo eu não sabia onde tinha uma padaria nessa cidade. Hoje vocês têm plataformas de produtores de elenco que você sentado na sua casa cadastra o seu material. Vocês têm hoje em dia o teste não é presencial. Você faz de casa. Você não precisa sair de casa, você grava no celular. Exatamente. E aí o ator que está chegando hoje no mercado, existe também uma lei da TV paga, que todos os canais fechados precisam construir 40% do seu conteúdo com material nacional. Então existe um mundo de possibilidades, mas é o ator que quer entrar no mercado de trabalho, fica em casa e não grava um monólogo, não grava uma websérie com um amigo, não sobe um canal do YouTube, não cadastra nas plataformas. Então, gente, naquela época, o Blota tinha que capinar as informações sei lá de onde. Eu cheguei em São Paulo e não sabia onde tinha uma padaria. Então você, muitas vezes, precisa entender. Ninguém vai pegar na sua mão e vai te colocar na novela das 9. Desde que você abra oportunidades. Então não espere o mercado te chamar, se coloque. Uma dica que eu dou muito para os alunos. Existem festivais de curtas gratuitos. Tem um festival super legal que vai acontecer agora em dezembro, chama Festival do 1 Minuto. É você gravar eu já cheguei a fazer, é ótimo. Muito tempo atrás. Eu participei várias vezes. E não existe. E tem uma coisa que eu escuto muito, é assim, mas isso não é personagem para você. Eu sei que é pequeno. Não existe papel pequeno. Não existe projeto pequeno. Vai fazer. Você vai exercitar. É a mesma coisa de você ter uma coordenação motora. O bailarino sabe o que fazer com a perna porque ele exercita 8 horas por dia. Eu não estou dizendo assim, os seus alunos podem estar estudando, muitos devem estar pagando o próprio curso na faculdade e tudo mais, mas assim, sábado e domingo, o que você faz? Vai ver uma exposição, bota um filme, bota um clássico. Se você assistir The Crown, todas as temporadas, você vê a mudança das atrizes, não só na característica física, da idade e tudo mais, mas da interpretação. Exatamente. A primeira que fazia a rainha, ela era totalmente frágil, com olhos assustados. A outra que já fazia ela com 50 anos, 40, 50 anos, tinha o olho frágil, o olho do susto, da responsabilidade, mas já era mais enérgica.
A de agora, que foi essa última que fez, que eu assisti sábado passado, a quarta temporada toda, você já vê nela o peso da responsabilidade. E Existe um exercício que eu fazia nessa aula palestra, eu dava para eles um tema, tipo assim, você é um padre e um jagunço vem confessar para você o pecado dele. Ele pegou um menino de 12 anos de idade e tirou toda a pele dele pendurado numa árvore. Só que, quando você escuta tudo isso, você vai ver que este menino de 12 anos é seu irmão. Você vai ter que escutar essa confissão, passar a penitência, só que, Guga, eu não deixo eles falarem nada. É como se a plateia fosse de surdo e mudo. E eles têm que passar isso pelo olhar e pelo gestual. Muito legal. Porque muitas vezes a gente está em cena, você está em cena sem texto, mas não significa que você vai ficar assim, ó. Você está em cena, poxa. E é muito difícil você passar tudo sem um texto. O texto é o mais fácil. Você está com ele decorado, entendido e decorado, ele flui. Se você não tem que abrir a boca, tem que estar tudo aqui. O Tony Ramos, para mim, é o melhor ator do mundo, porque o desgraçado do Tony ele interpreta com o olho e com o dedo. Eu nunca vi isso na minha vida. Tony Ramos, para mim, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida em interpretação. Em tudo. E o ator que está chegando, ele tem essa fragilidade que você falou, e eu vejo muito isso nos meus alunos. Eles acreditam que a segurança vem com o texto. E aí, quando eles não têm o que fazer, fica cuspindo palavras nada a ver. E trabalhar no silêncio é muito difícil, né? Ter coerência. O seu silêncio tem que ser coerente com a cena. Pode ser que ninguém veja. Pode ser que a você câmera falou não mostre. Mas você falou coisas tão importantes que muitas vezes você falando aí, eu falo, caramba, como eu queria ter escutado isso quando eu estava chegando com muitas coisas. Porque faz todo sentido hoje, com 23 anos de carreira, te ouvindo, que, gente, se vocês implementarem no início de vocês que 30%, para não falar 50%, que o Blota acabou de dizer, vocês vão chegar muito mais bem preparados no mercado de trabalho. Isso é um fato. Meu amigo, eu quero te agradecer, vou te fazer uma última pergunta, porque a gente já até extrapolou o tempo que eu te disse aqui, já estamos com 40 minutos de live. Eu estou sem nada para fazer, se tiverem com o saco de me ouvir, vamos E é muito louco, né? Quando a gente começa a conversar um assunto que a gente ama, cara, passa, eu olhei e falei, meu Deus, 40 minutos. E deixa eu te perguntar uma coisa para os atores que estão aí chegando. Tem muito fã seu na live te mandando beijo, falando, fala para ele que eu amo, que eu quero mandar um beijo. Eu amo todos vocês, beijo para vocês. Obrigado. Eu só estou aqui hoje nessa carreira porque vocês estão aí. E eu nunca vou esquecer isso. Não existe para mim um fã que atrapalhe isso porque eu estou jantando. Se ele vier falar comigo, eu paro de jantar e vou atender. Porque ele para de fazer o que ele está fazendo para me assistir ou assistir algum projeto na televisão, no teatro ou no cinema. Então, isso a gente não pode esquecer nunca disso. Nunca. Você é um cara incrível, assim. Nossa, eu fico muito feliz de poder dizer que a gente trabalhou junto, que a gente é amigo, que eu te conheci de uma certa forma no meu início de carreira. E aí eu queria que, para a gente encerrar isso aqui, te fazer uma última pergunta. Se você pudesse deixar como dica, apesar que você já deu tantas, para quem está começando, ou, enfim, voltar um pouco no tempo e falar para aquele Blota que estava começando, uma dica que seria legal registrar aqui para quem é ator e tem esse sonho de trabalhar na TV, no cinema, no teatro, está começando a carreira. O que você falaria para eles? Hoje em dia, a nossa carreira, os atores são escolhidos pelo número de seguidores do Instagram, de um TikTok. Isso não faz de você um bom ator, faz de você uma pessoa popular. E você, para ser popular, não precisa ser ator. Você pode ser um carteiro, um lixeiro. Existe o lixeiro gato, que tem um Instagram, que ele tem 1 milhão e não sei quantos. Ele é um lixeiro. O que faz de você um ator é disciplina, humildade e comprometimento. E saiba, do jeito que você tratar a carreira, ela vai te tratar também. Então, tenha o maior respeito, não só por você, por todos os envolvidos,
desde a pessoa que abre o estúdio, desde a pessoa que varre a sala de maquiagem. Tenha respeito por essas pessoas. Desde aquela pessoa que, quando você chega às 6 da manhã para gravar, tem um café quente que foi feito às 5. Então, alguém acordou às 3 para estar às 4 na emissora para poder fazer seu café às 5, para você poder tomar um café quente às 6 horas da tarde, às 6 horas da manhã. Tenha respeito por você e pelos outros. Número de seguidores faz você uma pessoa popular, não faz de você um ator. Meu amigo, faço as minhas palavras. É uma alegria enorme falar com você sempre e te agradecer demais por ter topado bater esse papo. Cara, foi muito foda tudo que você falou e eu espero ter ajudado vocês, atores iniciantes que estão aqui no Verdade em Cena, porque a ideia nossa é essa, evitar que vocês cometem os erros que a gente cometeu, enfim, quando está começando a carreira. Plotinha, meu amigo, muito obrigado, viu? Se desestimula, né, Guga? Tem muita gente que comete esses erros e se desestimula. Gente, desculpa, cair do cavalo faz parte de ser um bom cavaleiro. Ele vai cair do cavalo um dia. Mas se ele não montar nele de novo, ele jamais será um cavaleiro. Meu amigo, obrigado demais. Tenho muito carinho por você. Obrigado, 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 viu? Gente, todo mundo que acompanha essa live, um beijo, viu? Sucesso aí pra você. Vamos ver se a gente trabalha junto em 2023. Pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar junto de novo, já tá na hora. Vamos fazer um teatrinho junto, pra gente dar risada. Vamos escrever e fazer. Bora. Perfeito. Beijo, viu, gente? Todo mundo que acompanhou, obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, beijo.